Passa um trecho de um filme. Bem pequeno. Vai não? Esta foi uma amostra de sentimento. Picolés, querida. Não acredito que minha vida ficou tão piegas. Mas não posso fazer nada, não há outra forma. Nós discutimos vida e morte. E não no sentido abstrato. Estamos discutindo a minha vida e a minha morte. E eu não consigo imaginar em outro tom. Agora não é hora para duelos verbais. Nada seria pior do que uma análise acadêmica detalhada. Erudição, interpretação, complicação. Agora é hora de simplicidade. Agora é hora de... ouso dizer... humildade. Pensei que ser extremamente esperta seria suficiente. Mas acho que conseguiram me descobrir. Eu estou com medo. Oh, meu Deus. Eu quero me esconder. Eu só quero me enrolar como uma bola. Eu quero contar a você como eu me sinto. Eu quero explicar, usar as minhas palavras. Mas é como se eu não conseguisse. Não é. Eu sinto dores terríveis. A Suzy disse que eu preciso gerenciar a minha dor. Se eu quiser, eu posso controlá-la. Dor é só uma palavra pequena. Eu acho que nesse caso ela significa estar viva. Está tudo bem. Tudo bem, calma. Nós já localizamos o Dr. Killigan. Ele está vindo para cá. Vamos aplicar alguns remédios. Está doendo muito. Está doendo demais. Tá. Está doendo. Eu sei. Apenas tente relaxar e não pense nisso. Olha, vamos conseguir um controlador de analgésicos. É um pequeno botão com uma bombinha que você pressiona e você decide quanto medicamento precisa. É bem simples e é você quem vai controlar. Tudo bem. Senhora Banner? Suzy? É hora de usar o controlador de analgésico. Está com muita dor. Senhora Banner, sente dor?
Eu não acredito nisso. Aplique morfina. E o controlador de analgésico? Ela ficaria mais alerta. Não no caso dela agora. Bom, mas eu acho que se a gente... Ela merece descanso. Morfina. Uma aplicação agora e a cada hora. Senhora Beren, tente relaxar. Vamos ajudar com isso. Não se preocupe. Senhora Beren. Excelente. Suzy. Trechos do filme Uma Lição de Vida, com Emma Thompson. Nesse filme ela é uma professora, por lidar tão bem com as palavras, ela consegue talvez externar aquilo que muitos pacientes não conseguem. Não tem talvez tanta habilidade conforme nesse filme ela tem. E por isso que os discursos dela são bem interessantes ao longo do filme. Diz ela, nós estamos discutindo vida e morte, mas não no sentido abstrato. Nós estamos discutindo a minha vida e a minha morte. Uma coisa é a gente pensar o processo do morrer de alguém. Outra coisa é termos que elaborar e pensar o nosso próprio processo do morrer. Em outro trecho ela vai dizer, dor é só uma palavra pequena, mas eu acho que nesse caso signifique estar viva. A dor, ou o fato de sentir dor, é o que leva o paciente a ter a consciência de que ainda está viva. A dor como esse indício de que a vida ainda existe, de que ainda há vida. Bom, a Cicely Saunders, eu quero entrar no conceito dela, o conceito de dor total, que vai abarcar basicamente isso. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa mulher, vou dar um resumo mais à frente, mas porque a história dela é uma história cativante, muito bonita. Cicely Saunders é o maior nome do cuidado paliativo mundial. Ela começou a fazer enfermagem, teve alguns problemas pessoais e depois ela fez serviço social. Na época da Segunda Guerra, ela foi para o campo como voluntária, enfermeira voluntária. E lá no campo, nas enfermarias, ela notou uma coisa, um dado bem interessante. Nos plantões onde uma determinada enfermeira cuidava, organizava a medicação, os pacientes sentiam muita dor. E em outro plantão, os pacientes não sentiam dor. Ela começou a se questionar o que faz com que os pacientes em um plantão sintam dor e no outro não. E ela percebeu que em um plantão a enfermeira dava a medicação para dor, os analgésicos, só em caso de SOS, só quando o paciente reclamava a dor. No outro plantão, a enfermeira, já sabendo que o quadro daqueles pacientes, né, dos convalescentes de guerra lá, já pressupunha a questão da dor, eles aplicavam doses de analgésico ao longo, né, do dia. E não apenas em caso de SOS. E não apenas em caso de quando o paciente estava ou reclamava a dor. Então ela procura um médico responsável pelo ambulatório, explica essa situação e fala para ele, olha só, por que nós não fazemos como essa enfermeira está fazendo para aliviar a dor dos pacientes e a gente dá analgésico em momentos específicos dos dias, já que a gente sabe que o paciente desse quadro vai sentir dor. O que o médico respondeu para ela? Quando você for médico, você volta para a gente poder conversar. O que ela foi fazer? Medicina. E quando ela volta, ela vai e entra na faculdade para fazer medicina. E fica com graduação em enfermagem, serviço social e médico. E aí eu vou falar um pouquinho da história dela, fazer um breve resumo então. Bom, o St. Christopher's Hospice, que é uma referência, né, que fica na Inglaterra, que é referência em cuidado paliativo no mundo, foi fundado exatamente pela Cicely Saunders após 19 anos de convivência com pacientes com câncer. Saunders iniciou os estudos de enfermagem, mas devido a problemas de saúde, buscou qualificação como assistente social, mantendo os trabalhos com os doentes. Retomou a formação na área de enfermagem, trabalhando como enfermeira voluntária no St. Luke's durante 7 anos
e aprendeu sobre a importância da adequada utilização de opioides fortes para controle da dor. E lá ela começa a aprender exatamente sobre essa administração dos opioides, dessas medicações para o alívio da dor dos pacientes. Então, em 47, ela conhece o David Tasman, que muda a história da vida dela. Foi um paciente portador de um carcinoma retal inoperável, em razão do qual precisou de uma colostomia, e ela acompanhou esse paciente até o fim da vida, né? Então a história conta de que ela viveu um caso de um amor platônico com esse paciente, né? E de um amor platônico porque eles nunca chegaram, na verdade, a ter um relacionamento, mas um relacionamento afetivo, digamos assim, ele internado e ela foi desenvolvendo um relacionamento com ele, né, afetivo muito grande. Próximo à sua morte, e ela sempre compartilhava com ele o desejo de se criar um local específico para tratar os doentes chamados de incuráveis, onde o foco deixaria de ser o doente, deixaria de ser a doença que o doente tem e passaria a ser o doente que tem a doença. E quando ele morre, ele deixa uma herança para ela, uma quantia em dinheiro, e junto com essa quantia um recado, um bilhete dizendo que aquilo era para comprar a primeira janela da sua casa, do seu hóspede. Eu serei a primeira janela da sua casa. Esse foi o pontapé inicial para Cecil Saunders criar o hóspede, que é o St. Christopher's, e hoje lá, inclusive, tem uma janela que é dedicada a ele, né? E tem lá dedicada a ele, porque isso foi o pontapé inicial para esse trabalho. Então, a partir dessa experiência, dedicou-se a uma nova forma de cuidar, fundando em 1967 o St. Christopher's Hospice, cuja estrutura permitiu, além da assistência aos doentes, também o desenvolvimento de ensino e pesquisas. Pessoas de todo o mundo vão ao St. Christopher's para poder buscar também aperfeiçoamento. Eles têm cursos lá, né, longos. A diretora do INCA, a ex-diretora que me levou para o INCA, para o trabalho de cuidados paliativos, eu contei na semana passada, né, foi quando ela foi estudar lá no St. Christopher's. Ela ficou um período lá estudando, e lá a Saunders virou para ela numa reunião e disse: se você quer falar de um trabalho integral ao paciente, você não pode deixar de levar em consideração os aspectos espirituais. E foi quando ela voltou para o Brasil, decidiu implantar esse trabalho de suporte espiritual no INCA, e de uma forma mais diferenciada, ou seja, não com vertente proselitista ou de propaganda religiosa, mas de fato com suporte espiritual e não um apoio religioso ou de uma religião específica, né? Então, mais adiante, ela se forma em medicina, conforme eu já disse, para ter a autonomia e o conhecimento necessários para o manejo adequado da dor e de demais sintomas. O primeiro estudo sistemático de 1.100 pacientes com câncer avançado foi realizado no St. Joseph's Hospice entre 58 e 65. E baseado em anotações clínicas, gravações de relatos de pacientes, o estudo mostrou efetivo alívio da dor quando os pacientes foram submetidos a esquema de administração regulares de drogas analgésicas, em contrapartida de quanto recebiam analgésicos, se necessário. Basicamente a experiência da guerra, né, e dessa observação, ou seja, se aquele quadro do paciente, o sintoma comum já vai ser a dor, ao invés de aplicar a dor só no SOS, só quando o paciente reclamar aquela dor, só quando for necessário, administrar doses, né, de medicações de analgésicos no decorrer da internação, no decorrer do tratamento, para poder aliviar a questão daquela dor. E aí, uma definição, porque a gente está falando da Cecil Saunders, de cuidado paliativo, essa aqui é de 2012, acho que tem até uma mais nova. Mas cuidado paliativo são uma abordagem para a melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doença ameaçadora da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável, avaliação e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, o cuidado paliativo, o termo paliativo, ele tem uma conotação muito pejorativa em nosso meio, né? Quando se fala de fazer um paliativo, fala de fazer qualquer coisa, né? Então, meu chuveiro lá queimou, enquanto eu não troco ele, não vou fazer um paliativo aqui, que significa fazer uma gambiarra, fazer algo que não se resolva, né? Interessante que a palavra paliar, ela vem literalmente, né, na sua etimologia, de uma capa, de uma proteção,
né, de um manto. Então, paliar é cuidar. Cuidado paliativo é quando o foco deixa de ser, na verdade, a doença especificamente, e é o doente como um todo. E que não deveria ser só no final da vida, né? Porque o cuidado paliativo, ele abrange muito além do que essa fase final de vida. Mas hoje no Brasil é isso que temos, né? Vamos dizer assim. Mas o cuidado paliativo, então, vai em todas aquelas doenças ameaçadoras da vida. Conforme nós falamos na semana passada, se foca muito a questão do cuidado paliativo relacionado ao câncer. Mas cuidado paliativo não é uma exclusividade do câncer, mas todas as doenças ameaçadoras da vida, né? Pela definição, seria basicamente isso. Muito mal comparando, é mal comparando mesmo, tá, gente? Só para a gente entender. Eu estou em cuidado paliativo, por quê? Eu tenho uma doença que não tem cura, que é hipertensão, mas tem controle. Durante toda a minha vida, desde que eu tive meu infarto, eu tomo minha medicação e está tudo tranquilo. A minha doença ela não tem cura, mas ela tem um controle, né? E muito mal comparando, porque é impossível você comparar uma hipertensão com câncer, com a AIDS ou qualquer outro tipo de doença, né, crônica, vamos dizer assim, mais grave, né? Bom, e aqui a gente tem algumas fotos do St. Christopher's, da entrada, essa, né, esse rostinho aqui fofo, que dá vontade de morder, essas bochechas, é a Cecil Saunders. No local, né, tem vários locais de convivência, né, e a intenção de fato é que seja um local com cara de um hospice mesmo, né, um cara, né, de um local mais acolhedor. E a tentativa dentro do cuidado paliativo tem sido essa, até mesmo a nível de estrutura, né? Lá no HC4, no INCA HC4, a gente tem um setor chamado curiosação. Nesse curiosação, quem esteve na semana passada, lembra que eu projetei as fotos do casamento aqui e a festa foi nesse setor? Então eram 3 enfermarias desativadas que a gente quebrou e construímos um ambiente que parece uma casa dentro do hospital. Então o paciente vai para lá, quando toma uma medicação, ao invés de ficar lá em cima olhando para a TV, ele desce, lá tem karaokê, lá tem uma mesa que eles fazem trabalhos artesanais, então lá tem oficina de crochê, de bordado, de biscuit, de um monte de coisa que eu nem sei o nome, né, de horta caseira, tem várias coisas que é feito lá. E exatamente nessa tentativa de transformar o hospital num ambiente. Eu costumo dizer que o curiosação, que é esse setor, é um acidente de percurso. Por quê? Porque a ideia inicial dele era um projeto de daycare. O que é esse projeto de daycare? Inicialmente, qual era a ideia? Só para explicar, né, de forma geral, a unidade do quadro do INCA, a gente só tem 56 leitos e temos uma média de 1.200 pacientes por mês. Como que essa matemática funciona? 1.200 pacientes, 56 leitos. Porque o cuidado paliativo é uma modalidade que não prima pela internação. Então o paciente, ou a maioria deles, são atendidos ou em casa, quando a equipe da assistência domiciliar vão atender o paciente em casa, ou o paciente que está deambulando, ele tem condição de vir ao hospital, ele vem para consulta no intervalo a cada 15, 20 dias, mas ele fica em casa. E a gente até prefere que ele venha para poder sair de casa. E assim, o Curiosação foi criado pensando no cuidador, naquele que cuida do paciente, que muitas vezes tem que parar a vida para viver em função do paciente. Então, qual que era a intenção quando foi criado? O cuidador, né, que seja o familiar, quem seja, ter um dia para deixar o paciente lá no INCA, para ele passar o dia fazendo trabalhos, enquanto o cuidador vai fazendo as suas coisas, vai no cinema, vai resolver os problemas de banco, né? Só que foi um projeto que virou um acidente de percurso, porque pega mais os pacientes que estão internados e a gente tem um número grande de pacientes que estão em casa, mas vão toda semana para o INCA só para poder participar das atividades. Mesmo que não tem cuidador, vai porque virou um local agradável. E lá a gente tem salão de beleza, onde a gente tem um projeto lá que vai a cabeleireira para poder fazer cabelo, maquiagem, pintar unha, né, tudo isso. E lá eles fazem todos esses trabalhos. Então isso é um pedacinho daquilo que
O St. Christopher é bem mais amplo, né? Do que isso, a gente tem um setor. At what point in history did a doctor become more than a trusted and learned friend who visited and treated the ill? Now, you ask me if I've been practicing medicine. Well, if this means opening your door to those in need, those in pain, caring for them, listening to them, applying a cold cloth until a fever breaks, if this is practicing medicine, if this is treating a patient, then I am guilty as charged, sir. Did you consider the ramifications of your actions? What if one of your patients had died? What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the enemy, gentlemen. If we're going to fight a disease, let's fight one of the most terrible diseases of all, indifference. Now, I've sat in your schools and heard people lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings, and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win, no matter what the outcome. Now, here today, this room is full of medical students. Don't let them anesthetize you. Don't let them numb you out to the miracle of life. Always live in awe of the glorious mechanism of the human body. Let that be the focus of your studies and not a quest for grades, which will give you no idea what kind of doctor you will become. Mr. Adams, please turn and Don't address wait the till board. you're on the ward to get your humanity back. Start your interviewing skills now. Start talking to strangers. Talk to your friends. Talk to wrong numbers. Talk to everyone. Mr. Adams. And cultivate friendships with those amazing people standing in the back of the room. Nurses, they can teach you. They've been with people every day. They wade through blood and shit. They have a wealth of knowledge to share with you. And so do the professors you respect, the ones who are not dead from the heart up. Share their compassion. Let that be contagious. Mr. Adams, I demand that you turn and address the board. Sir, I want to be a doctor with all my heart. I wanted to become a doctor so I could serve others. And because of that, I've lost everything. But I've also gained everything. I've shared the lives of patients and staff members at the hospital. I've laughed with them. I've cried with them. This is what I want to do with my life. And as God is my witness, no matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying. So you have a choice. You could have me as a professional colleague, passionate, or you can have me as an outspoken outsider, still adamant. Either way, I'll probably still be viewed as a thorn. But I promise you one thing. I am a thorn that will not go away. Is that all? I hope not, sir. We will adjourn briefly.
Hunter Adams. We find your methods less than appealing. Your appearance and your demeanor do not reflect what we believe is necessary to earn a patient's trust and respect. You openly accuse us of adhering to time-honored practices that for years have been the backbone of the entire medical institution. However, we find no fault in your attempts to improve the quality of life around you. We find no fault in your desire to expand upon existing medical practices and theories. We applaud your love of the patient. Your grades are among the highest in your class, and therefore we find no merit in the decision to block your graduation from medical school. Now, along with your crass and disdainful behavior, you carry with you a flame, which one could only hope would spread through the medical profession like a brush fire. And, Dean Walcott, in the future, I think matters like this could best be solved if you yourself would practice a little excessive happiness. Patch Adams, O Amor Contagioso, que é a história real do Adams. E ele quase não se forma e a acusação contra ele era felicidade excessiva. Quem é o ator? É o Robin Williams. É uma história. E ele, como ator também, foram personagens marcantes, né? Mas nesse filme, né, que conta a história do Patch Adams, ele veio algumas vezes no Brasil, do Dr. Adams, eu já cheguei a assistir ele uma vez. E é isso, né? Felicidade excessiva. E era feliz demais, cara. E nesse discurso dele, eu quero pegar só esse discurso, né? Algumas falas importantes, né? Tratando a doença, a gente ganha ou perde. Tratando o doente, a gente sempre vai ganhar, independente do desfecho. A grande tentativa é exatamente de tirar o foco da doença e passar o foco para o doente. Enquanto o foco estiver na doença, o que vale, o que importa é a doença em si. Quando o foco está no doente, várias outras dimensões vão vir à tona. Várias outras questões dele vão vir à tona, que não apenas a doença, porque a doença nunca é o único problema, nunca é. A doença não dá um pause nos problemas de relacionamento, muitas vezes só acentua. Ela não dá um stop nos problemas financeiros, às vezes só se agrava. E muitas vezes, inclusive, o nosso paciente, e aí para entrar já na dor total, a dor maior dele não é nem a física. Talvez é outro tipo de dor que está incomodando e está doendo mais nele. Só um relato do St. Joseph, né, Hospice. Uma pessoa me deu mais ou menos a seguinte resposta quando perguntei sobre sua dor. E em sua resposta ela revela 4 principais necessidades que precisamos cuidar nessa situação. Ela disse: bem, doutor, a dor começou nas minhas costas, mas agora parece que tudo está errado. Ela descreveu vários sintomas e males e depois continuou dizendo: meu marido e meu filho foram maravilhosos, mas eles estavam no trabalho e se ficassem fora perderiam seu dinheiro. Eu poderia ter chorado pelas pílulas e injeções, embora eu soubesse que não deveria.
tudo parecia estar contra mim e ninguém parecia entender. E então ela fez uma pausa antes de dizer: mas é tão maravilhoso começar a me sentir segura novamente. Sem mais questionamentos, ela falou sobre sua angústia mental e física, de seus problemas sociais e de sua necessidade espiritual de segurança. Você percebe que esse relato, ele nunca é só dessa patologia, vamos dizer assim, né? Dessa questão orgânica pura e simplesmente, mas a dor, muitas vezes, ou na maioria delas, vai abranger tantas outras dimensões humanas, que não se trata com analgésico, que não é aumentando a dose de morfina que se vai obter um resultado. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, Edson Fernando de Almeida, mas ele vai dizer: o medo de doer, assim como o medo de morrer, represa a vida e represa o amor. Não amamos porque a possibilidade da perda leva à dor, não porém aquela da parturiente. Ficamos sóis. Ao esmerar-se no evitamento da dor e da morte, a apatia rouba-nos a vida. Eis a dor que nos faz mais doentes, a dor de não querer sentir dor. Renato Russo vai dizer, né, que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Toda dor vem do desejo de não sentir. Bom, e só para a gente entrar nessa questão, aliás, pensar nessa questão da dor, olha como na própria origem da palavra, né, como que essa palavra vem carregada de tanta coisa. Segundo o Aurélio, que está, né, esquecido nas prateleiras, porque nós vivemos o tempo do Google é meu pastor e nada me faltará, ninguém mais vai no Aurélio, não vai no Google. Mas segundo o Aurélio, né, o antigo Aurélio, ele vai dizer do que é, né, do latim dolore, que remete às expressões dolor e dolo, que significam culpa. Assim como a palavra pen, do latim poena, que tem a mesma raiz que pena e punição, sensação de sofrimento decorrente de lesão. Parece que até na origem da palavra, da própria palavra, a dor está relacionada a essa questão da culpa, da punição, né, de uma pena. Hã? Se a pessoa era doente, tinha um problema, é porque os pais essa indagação vieram para Jesus e Jesus respondeu na lata, velho. Quando vieram para Jesus, falou: ó, quem pecou? Ele ou seus pais para que tivesse nessa condição? Jesus falou: nenhum dos dois. Porque sim, tem toda uma questão religiosa por trás disso, né? Parece que sem dor não tem, né? O Rubem Alves, uma vez, pregando no culto dessa igreja, que eu não era dessa igreja, não havia ouvido, porque era o Rubem Alves, mas eu não esqueço do culto dessa igreja, ele pregando, ele falava sobre a espiritualidade do martírio. E ele dizia assim: por que cada vez que a gente quer se aproximar de Deus, a gente tem que abrir mão do prazer da vida e abraçar a dor para se aproximar? A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer carne. A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou... E aí ele incentiva: por que não a gente inserir coisas boas na vida? A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou todo final de tarde tomar uma taça de vinho. Vou ser feliz. A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou tirar um dia na semana para brincar com os meus filhos, para brincar com os meus netos. E parece que, de uma certa forma, um imaginário religioso tira a experiência do prazer da realidade humana. E o que é divino é só aquilo que provém da dor, é só aquilo que provém do sofrimento. E a demonização do prazer, como se ser feliz, ou excessivamente feliz, fosse o pecado mais mortal que existisse. Nem tanto lá, nem tanto cá, né? Nem 8 ou 80. Né? Bruno, pode falar. Falando assim da culpa e da pena, eu estou aqui imaginando que isso tem muito a ver com tudo
viveu, da forma como você viveu. Se foi pleno ou não, se você tem as suas culpas. Eu acho que isso que intensifica nesse final essa culpa toda, essa dor. E aí entra nesse contexto de dor total, né? Exatamente. Eu acho que ele vem toda a carga da sua vida, se você viveu plenamente, porque a culpa pode ter sido não viver, né? Não ter sido feliz o suficiente, não ter se permitido, talvez. Né? Então, tem essa coisa da vida plena também, né? O que você fez com a sua vida, qual foi a sua história e tal. A gente vai ver um pouquinho quando a gente entra aqui exatamente nessa negação, na verdade, da dor, né? Que muitas vezes passa por isso, né? Olha só, eu sou merecedor de sofrer por tudo que eu fiz, né? E esse é um tema que sempre vai revisitar muitas pessoas que, exatamente, essa a doutora Mara Papalato que vai dizer, né? Que muitas pessoas não sabem morrer porque nunca souberam viver. Né? E talvez sim, talvez encarar esse processo ou a proximidade da morte, né, de uma forma mais plena, passa por termos vivido uma vida de forma mais plena. Um desses carros aéreos, que eu fiquei preso no aeroporto lá de Recife, meu voo era 6 horas da tarde, eu perdi. Aí o próximo era só 6 da manhã. Fiquei igual aquele filme Terminal, né, no aeroporto, morando no aeroporto 12 horas. E para passar o tempo, que eu tinha perdido já o primeiro voo, falei, não vou ir para canto nenhum, porque eu posso perder o outro. Não conhecia Recife, primeira vez na cidade na época. Eu falei, aí eu fui numa banca de jornal comprar algumas coisas para ler. E eu comprei um livro pelo título. Li em 2 horas e acabei de ler chorando igual uma criança no saguão do aeroporto. É um livro chamado A Última Carta do Tenente. Não sei quantos lembram, um submarino, que naufragou no ano 2000. Um submarino russo. Lá dentro tinha um tenente que sabia que o governo não conseguiria resgatar os atentos. Lhe restava pouco mais de 2 horas de oxigênio, consequentemente de vida. Não sei se vocês sabem que precisa de oxigênio para ter vida. E o que ele decide fazer? Escrever uma carta de amor para sua esposa. Linda carta de amor, cara. Cara, um negócio magnífico. Onde ele vai dizendo, né, por exemplo, por quanto tempo eu me preocupei com tanta coisa que não valia a pena. Né? Eu preocupei com a toalha molhada na cama quando ele poderia estar rolando na cama. Né? E ele começa a trazer tanta coisa assim, tão bonita, mas não vou contar todas as questões não, porque não deu meia-noite ainda. Mas eu quero pegar um aspecto, quando ele fala a respeito da morte, ele diz assim, eu sinto a morte se aproximar, mas não é dela que eu tenho medo. O medo que sinto agora é da vida que eu vivi e da vida que eu deixei de viver. Bingo, é isso. Parece que o medo da morte passa, Gabi, por essa vida que a gente viveu quando o Bruno não estiver mais aqui. O que vão se lembrar do Bruno? Ou seja, esse legado que eu estou deixando, mas também a vida que eu vou deixar de viver, Miriam. Ou seja, aquilo que eu ainda queria realizar nessa vida. Eu ainda queria levar minha filha ao altar, e nem filha eu tenho ainda, né? Ainda queria ver o Botafogo campeão da Libertadores, nunca será. Ou seja, nem a fé. Está na igreja, né? Das passagens, né? Então, assim, não só da vida que eu vivi, desse legado que eu estou deixando, mas também da vida que eu queria viver, né? E encarar a morte é encarar essa realidade, né? O legado e a expectativa, os projetos incompletos que eu ainda tenho na vida, né? E claro, tudo isso vai exatamente levar o processo de como a gente vai encarar, né? Não só a morte, mas também a dor. Né? Da dor começa a punição, né? Eu tive um paciente que, eu lembro que a psicóloga pediu para eu abordar junto com ela o paciente, e o paciente ficava assim, cada vez que eu tentava, a gente tentava conversar com ele, tentando levar um pouco de sentido, ele virava e falava assim, vocês falam isso, vocês não sabem quem eu sou. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês iam querer que eu tivesse morto. E a fala dele era sempre assim, né? Parece que aquilo que ele viveu ao longo da vida não deixava ele ter paz nem para partir, né? Porque a culpa era tão grande. E sempre que a gente vinha com alguma possibilidade, ele dava um sorrisinho no canto da boca e falava, cara, vocês não sabem quem eu sou. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês soubessem de tanta gente que queria que eu já tivesse morto. Entendeu? E a fala agradável, associada a lesões reais ou potenciais, ou descrita em termos de tal lesão. E aí, só para a gente poder caminhar um pouquinho, dentro da dor total agora,
a Cícero Salvo nos aplica a dor uma visão multidimensional. O conceito de dor total, onde o componente físico da dor pode se modificar sob a influência de fatores emocionais, sociais e também espiritual. A dor física é a causa mais óbvia de sofrimento, de deterioração física, e quando severa, a dor propicia a degradação moral do indivíduo. A dor emocional ou psíquica leva à mudança do humor, à perda do controle sobre a própria vida, à desesperança, mas também leva a uma necessidade de redefinição perante o mundo. A dor social vem com o medo do isolamento e abandono, das dificuldades de comunicação, da perda do papel social exercido junto à família, junto aos colegas e as perdas econômicas. E a dor espiritual se reflete na perda de sentido e significado para a vida, da esperança. É a dor na alma. Lembra lá do relato da semana passada, a paciente dizendo: o eletrochoque sozinho não vai resolver o meu problema, porque eu não é capaz de curar minha alma. É algo que está aqui dentro que essa paciente nomeia assim, é uma dor na alma. E a gente não está falando, gente, que isso não gere dor física, porque gera sim. Isso tudo pode ser somatizado em uma dor espiritual, social ou emocional, pode intensificar uma dor física, só que essa dor, ela não é tratada só com morfina. Não é só buscopã na veia, não. É preciso que se questione essa dor. A dor total. Acho que eu contei. Não, porque eu contei a história que eu contei semana passada, não contei, acho que eu contei. Então, gente, a dor total, a física, perda de capacidade cognitiva funcional, diminuição da autonomia, diminuição do apetite e alteração do padrão de sono. Psicológica, aumento da ansiedade, depressão, angústia e perda do controle. Espiritual, angústia existencial, reavaliação das crenças religiosas, perda de sentido, significado e esperança. E a social, tendência ao isolamento, aumento da dependência e prejuízo das funções sexuais e sobrecarga do cuidador. Então o estudo pode surgir de acordo com essa teoria trazida pela Saunders da dor total. É um negócio interessante, para pegar aqui, puxar a brasa da minha sardinha, que é a avaliação das crenças religiosas. Um fenômeno muito comum que existe aos pacientes é exatamente as mudanças religiosas nessa fase da doença. A Danielle Legger, uma teóloga socióloga francesa, ela vai falar do processo de bricolagem, onde ela vai dizer que não existe hoje mais esse processo de uma religião que cada um professa. E cada um de nós utiliza elementos de alguma religião que lhe faz sentido. Então a pessoa ela é católica, apostólica, romana. E cara, é isso. Mas ela gosta lá de ir na sexta-feira ir bater um tambor no centro espírita, no candomblé. Vou usar um exemplo meu, para não falar dos outros. Não sei nem como é que eu me considero hoje, mas eu sou alguém de origem protestante, sou uma coisa teológica, de origem protestante. Hoje estou numa comunidade ecumênica, mas eu pratico meditação budista, a meditação vipassana. Isso para mim é significativo e traz sentido. E parece que cada um de nós, a gente vai pegando elementos de algumas religiões, inclusive para montar a nossa identidade religiosa. E isso é um fenômeno religioso e social, que é um fenômeno comum em nosso tempo. Eu lembro quando da Jornada Mundial da Juventude, tinha muitos símbolos católicos rodando o Rio de Janeiro. E o arcebispo do Rio, Dom Arani, ele entrou em contato comigo porque ele tinha um monumento católico aqui, que não me pergunte como, antes do Papa João Paulo, que eu não vou saber explicar, antes do Papa João Paulo II morrer, conseguiram lá extrair gotas de sangue dele. E foi feito 2 monumentos com essa gota de sangue. É um monumento bonito, assim, é uma Bíblia aberta, de prata, com as bordas douradas, E aí de um lado, assim, da Bíblia escrito em latim,
e do outro lado uma cúpula, e dentro dessa cúpula a gota de sangue. Existem 2 monumentos desses no mundo. Um fica na Polônia, né, país natal dele, e o outro roda o mundo. E quando da Jornada Mundial da Juventude, esse monumento estava aqui no Brasil. E o Orani entrou em contato comigo perguntando se eu não queria que fosse lá no INCA para poder passar, porque é significativo para os pacientes católicos. Eu falei, claro que sim, né? Para o paciente católico isso é muito significativo. E ele falou, então eu vou mandar o padre para o monumento e passando os leitos. Eu falei, tudo bem, só uma coisa que eu vou pedir. Eu vou passar primeiro em todos os quartos, perguntando se o paciente quer ou não, para não criar nenhum constrangimento. Pode ser alguém que não quer e tem o direito de não querer. E assim eu fiz. E aí foi, você estava comigo lá, Maurício? Tá? Aí a gente foi entrando, quarto por quarto, explicava o que era, perguntava, e aí a gente foi anotando, né? Quem queria, quem não queria. Quando o padre chegou no monumento, eles foram entrando, faziam lá as rezas, faziam as orações e tal, e foi um negócio muito bonito. Mas teve um quarto que eu entrei e foi interessante, porque a pessoa me conhecia e quando eu entrei, né, me identificou como pastor, e ele é de uma vertente neopentecostal, e ele já virou para mim e falou, a paz do Senhor, pastor. Aí eu, a paz. E ele virou e falou, olha, eu fiquei assim, não sei se eu ofereço agora, né, porque geralmente os neopentecostais têm algum receio com essa questão. Eu fiquei assim, cara, não, vou oferecer. Eu virei para ele e falei, olha, eu não sei se vai se interessar, mas eu estou oferecendo para todos os pacientes, queria falar para você também. Expliquei tudo que eu falei aqui para vocês agora. Você gostaria que passasse aqui? Aí ele, pastor, deixa eu passar, né? Vem de Deus, deve ser bom. Eu falei, tá bom. E aí foi interessantíssimo, porque eu fiquei curioso do negócio. E eu fui acompanhando o padre, né? E quando esse monumento entrou lá, eu pensei assim, eu não vou entrar no quarto, porque ele pode ficar constrangido. Porque pode ficar aquela coisa assim, tem um pastor me olhando, né? E eu não sabia o que significaria aquilo para ele. E eu fiquei na porta. Gente, aquele camarada, ele pegava naquela cúpula do negócio, ele se tremia todo. E ele tinha uma experiência que eu quero classificar só assim, tão bonita, tão profunda, que está para além desses bloqueios e estruturas religiosas que a gente delimita, né, de uma religião ou outra. É um símbolo que não é da sua vertente religiosa, mas que para ele naquele instante assumiu um significado que só ele sabe. Mas ele chorava, ele tremia, ele se emocionava diante daquilo de uma forma tão profunda, tão profunda. E não é hora desse instante de ficar, olha, você é isso ou você é aquilo outro. Você é aquilo que você quiser. E muitas vezes você é essa bricolagem, né, que vai criando baseado nos elementos que fazem sentido para você, que te fazem sentido. Ação! Professora Berry. Dr. Kinnigan. Doutora Berry, como está hoje? Bem. Ótimo. Detectado tardiamente. Estágio 4 quando chegou. Hexametilfosfacil com vinplatin para potencializar e 300 mg de X e 100 de vinho. Hoje é o 3º dia do 4º ciclo. Todos os ciclos foram com dose completa. O primeiro lugar foi aqui atrás do ovário esquerdo, a suspeita de metástase na cavidade peritoneal, principalmente nessa área aqui, envolvimento linfático total. No momento da primeira cirurgia, grande parte do tumor foi retirado principalmente nessa área aqui, ovário esquerdo, trompa de Falópio, útero, todos retirados. Evidência de contração no local, não foi notada a contração da metástase, volume original bastante palpável no exame pélvico, em toda essa área aqui. Tratamento excelente, certo. Problemas com X e vinho? Mielossupressão e diminuição de glóbulos sanguíneos não são novidade. Com essa combinação de agentes, a nefrotoxicidade virá em seguida. Mais alguém? Efeitos colaterais? Náusea, vômitos. Mais um. Rotina. Dor em panturrilha. Rotina. Depressão psicológica? Sim, essa. Mais alguma coisa? Tensão. Alguma queixa contra a X e vinho? Vamos lá.
Feridas na boca? Ainda não. Irritações na pele? Não. Por que perdemos nosso tempo? Eu não sei, Dr. Killian. Olhem com atenção. Que desgraça. Perda de cabelo. Mais um? Perda capilar após o primeiro ciclo de tratamento. Assim é melhor. Senhora Vale? Dose completa. Ótimo. Excelente. Continue bombeando, né? Jason, Vicky. Claro. Obrigado, professora Barry. Cooperou bastante. Olha. Isso não foi maravilhoso? Cheio de submissão e hierarquias. Demonstração gratuita de rivalidades sublimadas. Me sinto completamente em casa, como em um seminário. Com uma importante diferença. Na grande ronda, eles me leem como um livro. No passado, eu ensinava. Agora sou ensinada. É bem mais fácil, fico parada com uma aparência cancerosa. Jason estava esplêndido, não? Foi professora dele. Bom, e essa cena? Como assim, né? Como assim, né? É um ser humano ou é um objeto ali, né? Onde todo mundo chega, levanta, põe a mão, né? Ainda pode ser pior. Feridas na boca? Ainda não. E ela não falou. Ele não pergunta para ela. Ninguém perguntou nada para ela. Ele que responde. Como se ele soubesse. O médico depois teve que falar, pelo menos para agradecer, né? Mas não tem nenhum relato, não se ouve a paciente. Né? Cara, isso é um negócio tão intrigante, tão interessante, né? Eu tenho batido nessa tecla, né? Inclusive da gente poder olhar para o paciente e valorizar o relato dele, né? Eu vou falar mais à frente, mas assim, a gente não questiona a dor do paciente quando ele fala que a dor está nível 8. Não, 8 é 8. Quem está sentindo a dor é ele. A gente pode entrar em todas as questões da dor total? Podemos, mas a dor, quem está sentindo é ele. Eu vou falar que eu não sinto dor. No parênteses aqui, tá? Isso não parece só na área da saúde, não, né? A gente mesmo. Eu estou falando das experiências de dor do outro, né? Também não é assim, né? Não é assim que a gente muitas vezes age, né? Mas também você, né? A dor do outro, gente, como o próprio nome diz, ela é do outro. E a gente vê esse tipo de abordagem que leva em consideração, ou na verdade, vê o paciente como uma patologia, e não como um ser humano, com todas as dimensões que a gente já viu anteriormente. É uma patologia a ser estudada. É um indivíduo que deixa de ser a Dona Maria para se tornar o câncer do quarto andar, para se tornar a tuberculose do segundo, ou para se tornar o 203, que é uma porta, que é um número, e não um indivíduo, e não um ser humano. Passou a ser uma patologia, pessoas cujo sofrimento dá um tom na sua identidade, pessoas que são conhecidas pelo que sofrem, não por quem são, pela doença que carregam, e não por sua identidade de fato, não por quem é. É intrigante isso. Bom, a gente tem algumas escalas. A primeira é essa daqui, a EVA, né, que é muito conhecida, que vai leve, moderada e intensa. Então, diariamente, o paciente ele responde, né, o nível da sua dor. Então, tanto pode ser por número, mas inclusive para tentar ter uma percepção melhor dos pacientes, você vê que também a cor vai mudando e essa carinha também, né? Então, isso é para tentar pegar os pacientes, os mais
diversos níveis do paciente, níveis de compreensão, melhor dizendo, do paciente, né? E o paciente ele vai nomear a sua dor, vai qualificar a sua dor nesse sentido, né? E o KPS é um índice de performance que a gente utiliza. Ele vai de 0 a 100. Muito mal comparando mesmo aqui, tá? 0% óbito, 100% chuchu beleza. Então, quanto mais próximo do 0, mais próximo o paciente está do óbito, quanto mais próximo do 100. Então, assim, mas cada casa decimal dessa, é sempre 0, 10, 20, 30. Cada casa decimal tem características desse paciente. Então, um paciente de 20 para baixo, KPS 20 para baixo, é um paciente que está completamente acamado. Um paciente KPS de 20 até 50 é um paciente que está acamado, mas consegue, por exemplo, se levantar. 50 a 70 é um paciente que consegue sentar. Paciente 70 a 90 é um paciente que está, né, daí para cima já é um paciente que já tem a sua vida, a sua performance normal, digamos assim. Ou seja, a doença não influenciou ou atrapalhou na sua performance diária. Dor total, uma visão holística, a dor corporal sofre interferência do fator psíquico. A dor é um fenômeno misto que surge no limite entre o corpo e a mente. A dor é uma experiência multidimensional com características específicas e impacto nas diferentes esferas da vida. Nas diferentes esferas da vida. Gente, como é difícil a gente ter humor quando está com dor. Concorda comigo? Como é difícil a gente ter humor quando está com dor. Mas apesar de a gente ter consciência disso para a gente, muitas vezes para o outro, a gente meio que deixa esse ensinamento de lado, né? Eu costumo sempre falar para a equipe, inclusive, que chega lá para poder atender o paciente e muitas vezes o paciente ou o familiar não estão de bom humor, né? Não tratam bem. Mas talvez o que a gente não sabe é que o paciente ou o familiar, ou os dois, passaram a noite inteira acordada por causa de uma dor, por causa de alguma coisa que teve, e aquele momento foi o momento que conseguiram dormir. E toda hora tem um batendo no quarto. Haja humor, eu não teria. Então muitas vezes é a gente cobrar questões de algo que a gente nem conhece. E de posturas que nós também não iríamos ter. Comportamento diante da dor. Como o paciente percebe a sua dor, que é singular. A forma como ele vai perceber a sua dor é singular. Como ele percebe a reação dos outros à sua dor. E isso pode influenciar, inclusive, no próprio processo de encarar a sua própria dor. Vou falar aqui sobre a negação da dor, mas já adiantando, passa muito por isso, né? O paciente que é muito maternal ou paternal, vamos dar um exemplo aqui, né? Ângela que está aqui com a gente, né? Essa mãezona de todos nós. Então, que muitas vezes tem uma tendência de maquiar a própria dor para não preocupar quem está ao redor. Está doendo, mas não fala, exatamente por conta da preocupação, da percepção da dor em relação aos que estão ao redor. O que ele pensa ou sabe sobre a sua dor também. Como reage e como demonstra a sua dor. É interessante, né? Eu estou falando aqui que, na verdade, a dor do outro é singular, a gente não pode, né, julgar e tudo, mas quando eu fui morar sozinho, tem tempo, eu moro sozinho desde os 19 anos, né? Agora eu estou com 21. Mas eu lembro quando eu vim morar sozinho, que eu fui perceber, já que como que... Desculpa, pessoal, mas como é que homem é fresco? É sério, é sério. Porque assim, geralmente quando eu ficava com uma gripe, alguma coisa, eu ficava lá na cama, não sei o quê. Aí, quando eu fui morar sozinho, eu fiquei, não adianta ficar aqui gemendo, ninguém vai me ouvir. Então eu vou ter que levantar, lavar minha roupa, fazer minhas coisas, não tem jeito, né? Eu comecei a, dentro da minha percepção de dor, cara, isso daqui é dor, mas assim, não me impede de viver. Enquanto eu tinha, né, antes dos 19 anos, minha mamãe do lado, ficar na cama gemendo, era um chocolatezinho quente, um chazinho quente, tudo, né, muito cercado, a sua dor. Quais as mudanças que a dor trouxe para si e para a estrutura familiar? E como lidou
algumas dores no passado, que vai diretamente influenciar na forma de lidar com essa dor, inclusive no momento presente. Opa, bala! Uma miragem, né? Ou seja, a forma de lidar, a forma como esse indivíduo lidou com as dores do passado. Vou ter que correr agora para falar todas as heresias que eu tenho que falar agora. Porque eu chego e tenho que falar sério. Como que esse indivíduo lidou com todas as dores do passado vai influenciar na forma de lidar, inclusive com as dores no presente. Supervalorização da dor, ganho secundário relacionado à dor. Gente, não é que o indivíduo virou paciente que ele virou ser, digamos assim, completamente puro e bonzinho. As mesmas dificuldades e as mesmas questões de personalidade do paciente, elas continuam e muitas vezes só intensificam. Então vai ter barganha sim, em muitos casos, né? E a supervalorização da dor, pensando no que aquela dor pode trazer de ganho para ele. Primeiro, alguns aspectos inconscientes, como recebimento de mais carinho e atenção. Lembra eu contando eu lá na cama? Ai, tá doendo. Ai, meu chazinho de camomila. Ai, não passou, agora chocolate quente, né? Aquisição do controle do outro. Oportunidade de fuga de situações desagradáveis. De não querer lidar, né, com as situações desagradáveis, e a dor começa a oportunidade de fugir dessas situações. E alguns aspectos da dor conscientes, como obtenção de benesses e privilégios. A gente costuma dizer no INCA, né? O paciente ele perde tanta coisa que ele tem que ganhar algo. Então, muitas vezes, ele tenta ganhar exatamente nisso, né? Nessa questão da atenção, nessa questão da prioridade, sempre, né, voltado para ele. Põe, além da supervalorização, a desvalorização da dor, a negação da dor. O medo da piora, a fantasia da dor como sinal da progressão da doença. E nem sempre o é. A dor é um sintoma, não é uma doença, digamos assim, né? Um sintoma para mostrar algo no nosso organismo. É interessante, né? Porque nesse sentido a dor como sintoma, ela está avisando uma coisa para a gente. E a gente, na maioria das vezes, só quer acabar com a dor, não quer resolver o que essa dor está nos avisando, né? Como diz a propaganda do analgésico famoso do nosso tempo, esse negócio de amor à dor é coisa de poeta. Quando a gente está com dor, a gente toma Dorflex. Não é isso? Mas eu estava com enxaqueca, né? Contei isso daqui, eu estava com enxaqueca tremenda nas últimas semanas, enxaqueca forte. Gente, que dor de cabeça é essa? Aí eu lembrei que há 3 anos atrás eu fui no meu oftalmo, eu tinha passado um óculos para mim, desde então eu fiz o óculos e coloquei dentro da minha mochila. E eu estava 3 anos com o óculos dentro da mochila. Eu falei, será que não é aquele óculos que está guardado dentro da minha mochila que está causando essa dor? E aí eu aprendi, coloquei no olho agora e a dor de cabeça, né, passou. Desagradar o médico ou profissionais da saúde. Cara, isso daqui eu já vivi. De visitar um paciente, e o paciente está com uma queixa muito grande, não só da dor, mas de outros sintomas. E aí quando eu saio do quarto, a médica dele está entrando. E aí quando eu saio do quarto, eu estou saindo, não pude deixar de ouvir. A médica falou, e aí, como é que o senhor está se sentindo hoje? Ela, doutor, eu estou excelente, eu estou muito bem, tá indo tudo. Aí eu parei num corredorzinho assim e fiquei, ué, é o mesmo paciente? Aí eu fiquei lá de fora esperando a médica sair. E quando a médica saiu, eu voltei para conversar com o paciente. Eu falei, seu fulano, o senhor me desculpa, mas eu não pude não deixar de ouvir. E o que o senhor relatou para a médica é exatamente o contrário daquilo que o senhor relatou para mim. Por que isso? Sabe o que ele me respondeu? Ah, pastor, ela é tão boazinha comigo, ela vai ficar tão desapontada de saber que tudo isso que ela está fazendo, eu ainda estou com dor. Eu não quero desapontar ela, não. Olha a cabeça do cara, nesse sentido. Olha, o paciente maquiar, na verdade, um quadro de dor para não desapontar o profissional. Não, porque ela está fazendo por mim tudo o que ela pode, e ela saber que ainda não está funcionando vai fazer ela ficar triste. Eu virei para ela, expliquei para esse paciente, expliquei que o médico precisa saber até para poder tomar as melhores decisões em relação àquilo.
Conversei com ele, com a autorização dele, trouxemos de novo a médica, e agora eu do lado, para falar, olha, a gente tem um negócio para falar para a senhora, vamos lá? Para eu poder de fato falar para ela aquilo que eu estava sentindo, né? Ou seja, a desvalorização da dor para não desagradar o médico ou os profissionais, a desvalorização da dor para não preocupar a família, né? O temor do abandono e do desinvestimento, de desistirem, né? E a perspectiva de fé que pode atribuir à dor um sentido redentor. Um sentido redentor. É bom que eu sinta dor, né, nesse sentido, para que, né, inúmeras razões. Estava com uma paciente no INCA há pouco tempo, ela estava com um tumor no braço, e uma preocupação muito grande do tumor. A massa estava subindo, digamos assim. E tinha uma forma de salvar a vida dela: amputar o braço. E ela tinha aceitado amputar o braço para não perder a vida. Quando o líder religioso dela virou para ela e disse: se você amputar o braço, vai ser uma prova de sua falta de fé, porque você está falando para Deus que não confia que Ele pode salvar a sua vida. E aí, capelania acionada, toda aquela situação, a gente entra, e toda vez que eu estou conversando com ela, o telefone dela não para de tocar, e é o pessoal dizendo: olha, não deixe o inimigo te convencer do contrário. O inimigo era eu, né? Não deixe o inimigo te convencer do contrário, não deixe o inimigo e tal. E foi uma situação bem complicada, assim, exatamente por entrar esse elemento da fé, né, que dá sentido na cabeça dela, dá sentido a tudo aquilo que ela estava passando, que valeria a pena. Ela chegou a falecer, e olha que coisa complicada, ela morreu com raiva do pastor dela, que falou isso. Não, ela morreu com raiva de Deus, e foi Deus que falou e não cumpriu. Na cabeça dela é Deus que falou e não cumpriu. Eu já ouvi que você não teve fé o suficiente. Porque se tivesse tido fé suficiente, você teria sido curado, o milagre teria acontecido. Isso eu já ouvi. É muito delicado. Porque eu ainda tenho que ter mais fé. É muito delicado esse discurso religioso, porque ele é sempre assim, ó. Por exemplo, eu, líder religioso, que vou orar para alguém nesse sentido, né? Eu vou orar para a Miriam ficar curada. Se a Miriam ficar curada, foi a minha oração. Se ela não ficar curada, é porque você não teve fé. Olha só, o mérito é meu, mas o decreto é todo seu. É você que não teve fé. Né? Eu já peguei um pai dizendo isso para o filho, assim: se você não tem fé, pega a minha e usa. Pega a minha fé e usa. Né? Isso é muito você está lutando contra Deus nesse caso. Exatamente. Né? Cientificamente, medicamente, você pode fazer o que você quiser, mas se Deus não quer, se você não tem fé, então fica duro, né? Fica muito difícil. É um negócio complicado. Há um tempo atrás, lá na porta do INCA, tinha um grupo de uma determinada igreja distribuindo um folheto para todo mundo que entrava. E aí eu fui lá, pediram para eu ir. Quando eu fui, o título do folheto que distribuíram para todo mundo é: não acredite no seu médico, acredite em Deus. Aí, Maria Júlia. Não acredite no seu médico, acredite em Deus. Como se não fosse possível, como o médico, essa figura antagonista a Deus, digamos assim. Bom, morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse teu grande rigor. Porém, lhe peço um favor, para ir ao campo santo. Não me faça sofrer tanto. Morte e mate sem dor. A dor e o medo da dor talvez é uma das grandes angústias, né, nesse aproximar da morte. É o medo de sentir dor. Vocês sabem o que é isso daqui? Eu contei semana passada. Contei semana passada. Esse é o seu Clévio. Essa daqui é a Vera. Seu Clévio, só voltando para quem não estava semana passada, no domingo ele recebeu o prognóstico do seu quadro e ele decidiu, assim que ele recebeu a notícia, ele chamou a companheira com quem ele vivia há 35 anos e pediu ela em casamento. Eu prometi que um dia eu ia casar com você e tem que ser agora, tem que ser essa semana. Na segunda-feira me chamaram no INCA, eu fui lá e foi um negócio assim, fantástico.
E aí a gente marcou o casamento para quinta-feira, 11 horas da manhã. Levei Samuel para tocar violão, Rigoberto para tocar violoncelo, montando tudo no quarto, arrumamos ela, roupa, maquiagem. Ele aqui está em roupa social, terno não deu, mas roupa social. Preparamos tudo e a gente fez o casamento. Daqueles momentos que a gente nunca vai esquecer na vida. A alegria dos dois naquele momento. Não houve nada assim de, sabe, aquela tristeza. Não, houve alegria dos dois por estarem vivendo aquele momento. O quarto ficou vários familiares e tal. E na sexta-feira eu fui em Nova Iguaçu fazer outro casamento de outra paciente. Câncer. Tumor original na faringe, deu metástases no sistema nervoso central. E ela está em casa já, mas chamaram para eu ir lá. Peguei outro amigo meu que toca violão, fui para lá, enchi o carro de alguns profissionais do INCA que a gente fez na sexta na casa dessa paciente. Eu queria encerrar, e agora encerrar de vez, só passar um negócio aqui para vocês. Ah, gente, essa é minha sobrinha. E meu irmão. Gente, o que é isso? O que é isso? Hã? Vocês nunca brincaram de olhar para as nuvens e adivinhar o que é, gente? O que é? Hã? Estrela. Pode ser uma estrela. O que mais pode ser isso? Uma chama. Uma chama. Uma fogueira. Uma fogueira. O que mais pode ser? Crista de um galo. Uma? Luva. Uma luva. Crista de um galo. Uma crista de um galo. Vamos ver o que é isso? Crista de um galo. Isso então é um galo. E agora, o que é isso? O que vocês estão vendo? Vamos, gente. Uma janela, um galo. Crianças vendo galo por uma janela. E agora, o que vocês estão vendo? Porquinhos. O que é isso aqui? Uma fazenda. Isso é uma fazenda, não é, gente? É? É uma fazenda? Não, é uma maquete. Não é uma fazenda, é uma maquete. E agora, o que é isso? Uma criança brincando na maquete. É? Parece que é, velho. E agora? Um livro, uma revista, né? E agora? Menino no navio. Muito bem. É um menino no navio. É um menino, né, no navio, no cruzeiro. Não é isso? É? É, né? O que é? Uma propaganda no ônibus, né? Um bus dó. E agora, o que é isso? Isso é uma cidade, é? Uma televisão. Tudo bem, gente. Televisão. E agora? Alguém assistindo a televisão. Alguém no deserto assistindo a televisão. É? O quê? Um selo. Muito bem, um selo de uma carta. E agora? Entregando a carta numa ilha. E agora? O que vocês estão vendo? Alguém no avião. Alguém no avião. Sobrevoando a ilha. E agora, o que vocês estão vendo? O que é isso que vocês estão vendo? Pontinho branco no meio do nada. A pergunta que não quer calar: cadê a crista do galo? Cadê a crista do galo? Sumiu? Está lá. Está dentro do pontinho. Nada sumiu. Nada sumiu. Está dentro.
muitas vezes, quando a gente olha o outro, seja ele um paciente ou a gente mesmo, e todos nós em algum momento da vida somos pacientes, a gente tem a tendência de olhar e já classificar exatamente o que é. O que a gente está vendo? Um pontinho branco no meio do nada. E classificar, é isso. E a gente não faz ideia o que tem dentro desse pontinho branco. Talvez se eu fizesse essa dinâmica aqui pelo contrário, nenhum de nós faria a mínima ideia de que existe uma crista do galo lá dentro. Mas ela está lá, ela não sumiu, ela está lá. Todo indivíduo e todo ser humano, para cada um de nós, é exatamente esse incógnito aqui. Um pontinho branco no meio do nada que a gente conhece muito pouco. Nós tendemos a dar por certo que a gente conhece um ao outro, mas não conhece não. Eu lembro que papai, uma das maiores heranças que papai me deu foi o time de futebol, o Cruzeiro, porque assim eu não sofro. Torcedor do Cruzeiro, meu time sempre disputa todo o campeonato, eu não sofro. E eu e meu pai gostamos muito de futebol. Então, contar um segredo para vocês. Sempre que papai vem aqui, eu peço o Edson para não vir no culto, para ir poder ir no estádio com ele. Porque eu amo ir no estádio com meu pai, e agora que a gente mora longe, é um prazer muito grande assim. Sempre vem o Cruzeiro. O maior rival do Cruzeiro lá em Minas é um timinho chamado Atlético Mineiro. Uma vez eu estava lá em casa passando um feriado, e num caso assim muito atípico, o Atlético Mineiro ganhou do Cruzeiro. Tá eu e meu pai na sala de isolados e a gente escuta uma risada no quarto. Eu falei, o que foi? Quem tá rindo aí? Aí minha mãe saiu de lá e falava, eu sou atleticana, vocês não sabiam não? Aí meu pai olhou para minha mãe e ficou 40 anos dormindo com o inimigo e não sabia. 40 anos, eu nunca me contei com futebol, eu não falei para vocês, eu sou atleticana. A gente tem a tendência de olhar, e mesmo que a gente convive há muito tempo, já classificar dizendo que a gente conhece, que a gente sabe o que é. Mas a gente não faz ideia do universo que tem aqui dentro. A gente tem a tendência, inclusive, de olhar a dor do outro e já classificar a dor, né? A dor de mãe, a dor de... A gente tem a tendência de olhar e já fazer essa classificação. Duas coisas que a gente tem que saber. Primeira, se a gente topar entrar na vida do outro, o caminho a percorrer até essa crista do galo é um caminho muito longo. E a segunda coisa que a gente tem que saber, que nesse caminho nós vamos nos enganar muitas vezes. A gente vai achar que é fazenda quando é maquete, a gente vai achar que é cidade quando é televisão, a gente vai achar que é paisagem quando é selo, mas a gente tem que acreditar que depois que percorrer tudo isso, lá no final dessa jornada, entrando na vida do outro, a gente vai encontrar essa bendita crista do galo, porque ela está lá. O ser humano é sempre essa incógnita. Talvez a gente nunca vai conhecer plenamente, não vamos, menino. Mas essa crista do galo está dentro do outro, a gente tem que buscar com esse respeito. Saber que a gente não conhece, que a gente se engana, e essas nossas pré-classificações não podem servir em nada, talvez, para a gente aprofundar e para a gente se fazer presente na vida do outro. Pronto, acabou. Tem alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de colocar? Queria repetir a Manuel, definição do Habermas de saúde. Definição de? Habermas de saúde. Habermas. Você deu a definição do Alaska, que é... Lembra? Semana passada? Depois de Jung Habermas. Não. Semana passada eu li a de Jung e li a do Jürgen Moltmann. Ah, sim. Moltmann vai dizer saúde é a capacidade de superação autônoma da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é a ausência da dor, mas é a força para viver. Não é a ausência do transtorno e da dor, mas é a força para viver com eles. Ou seja, saúde não é não ter dor, é força para poder viver. É Moltmann, Jürgen Moltmann. Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Aproveita que o Edson está aqui, cara. Se vocês tiverem pergunta, vamos aproveitar. Então tá, reverendo Jacques, vamos encerrar então? Gente, na semana que vem nós encerramos esse módulo, Espiritualidade e Saúde, e na outra semana a gente vai ter um lançamento de um livro aqui, mas a gente vai anunciar no decorrer da semana.